Tutorial breve aqui de como fazer sushi. O arroz que eu uso é da marca Urbano. A medida é essa aqui, aproximadamente 235 gramas, né? Eu uso essa medida aqui para poder fazer a parte do arroz. O preparo dele vai ser bem simples. A gente vai lavar esse arroz. Pode usar uma peneira ou ficar trocando a água o tempo todo aqui. Com a mão só é complicado de mostrar, então eu vou lavar logo ele. Você pode colocar numa peneira ou então ficar trocando essa água para poder lavar o arroz. Dá para notar aqui uma água que estava bem opaca a princípio, agora ela já está mais transparente. Depois disso pode deixar que a lavagem já terminou. Essa é a medida de arroz que eu normalmente uso. Mas não importa quanto você vai colocar de arroz, mais ou menos. O que importa é que de água você vai colocar o dobro, ou seja, no meu caso, vão ser 2 medidas dessa aqui. Arroz lavado, agora vai ser tudo na base do 8. Ele vai ficar 8 minutos de molho, depois ele vai ficar 8 minutos em cozimento e 8 minutos abafado. Então, primeira parte, ele 8 minutos assim, de molho. Enquanto o arroz está de molho, a gente dá só um sustinho no camarão. Cozinhar ele aqui rapidinho, só começou a ficar vermelho, já está no ponto. Não vai ferver muito na água. Esse aqui é o ponto que ele fica. Não foi nem 3 minutos para chegar nessa coloração. Para efeitos de quantidade, mais ou menos 130 gramas para o que eu vou fazer aqui hoje. Não importa se tiver esses pedacinhos quebrados aqui, porque isso a gente vai usar no final para o acabamento. E eu costumo, sempre que eu não vou manusear alguma proteína, no caso camarão, guardo na geladeira, que é para não ter nenhum tipo de contaminação. Passou os 8 minutos, a gente liga o fogo. E quando começar a ferver, a gente vai tampar e deixar o fogo no mínimo. Por enquanto o fogo está alto. Enquanto isso, o tratamento do salmão. Esse salmão aqui ele foi comprado fresco e foi para o congelador. Quando você tira do congelador, ele volta para ter a mesma textura do salmão fresco normal. Mais ou menos aí 580 gramas de salmão. Essa peça aqui a gente vai usar para fazer sashimi e para fazer os dragons. Essa daqui a gente vai usar para rechear o sushi normal. A faca que eu uso é uma faca pequena, mas bem afiada. Eu não vou fazer os vídeos, mas eu vou mostrar depois como vai ficar a retirada da pele e o corte. Começou a ferver um pouquinho, não precisa nem se borbulhar. Você notou que está começando a ferver, fecha e diminui o fogo. Fogo baixo, aqui, fogo baixo e os 8 minutos. Isso aqui é a peça já sem a pele, desse aqui. E a pele desse aqui. Eu vou cortar os sashimis e também o início do dragon. E essa aqui eu vou cortar para fazer as peças. Vou guardar aqui e colocar na geladeira. Não sei se acontece com outras panelas, mas às vezes o arroz acontece isso. Aí dá só uma levantadazinha aqui para a água baixar e fecha de volta. Senão ele vai esborrar e vai sujar o fogão todo. Algumas pessoas fritam a pele para poder fazer o acabamento. Aí fica por sua conta fritar ou não. Ela fica com uma crocânciazinha. Após começar a ferver, pode ver que derrubou um pouquinho ali de água que eu não estava olhando. Após começar a ferver, passou os 8 minutos que eu tampei. Apago o fogo e deixa fechado por mais 8 minutos. Aqui é como vai ficar a peça do sashimi e do dragon. Então outras. Essa aqui eu vou cortar para fazer sushi.
E esses restos aqui, não se preocupe, quando a gente não consegue cortar direito, vai sobrando aqui que vai virar um acabamento, vai virar um temaki, qualquer coisa que você queira fazer. Não se perde. Outra coisa, essa pelezinha branca aqui é sempre bom tirar para não ficar com uma textura e com um gosto desagradável. Esse aqui é o que vai para as peças. Não vou usar por enquanto, então guardo e coloco na geladeira. Observando quem está sempre manuseando a comida com a mão, então sempre lavar a mão, o tempo todo lavar a mão. No caso aqui eu estou pegando o celular, então cada vez que eu pego o celular, eu lavo a mão. Paro de manusear, faço outra coisa, lavo a mão, sempre. Passou os 8 minutos após o cozimento, abafado, você abre, coloca num prato para poder resfriar agora o arroz. Então, enquanto o arroz está esfriando, como alguns processos demoram muito, que é o caso aqui, eu gosto de reaproveitar as panelas para não fazer muita sujeira. Então agora aqui é mais ou menos 140 gramas de polvo, só o tentáculo. Vai cozinhar por 40 minutos aqui na panela onde antes estava o arroz. Daí justamente para usar pouca panela, eu uso uma grande para cozinhar o arroz e o polvo. E uso uma frigideira para cozinhar o camarão, fazer o tempero do arroz, passar o polvo na manteiga e para fritar os hots que eu quiser fazer. Então já usei essa frigideira para fazer o camarão, agora eu vou fazer o tempero do arroz. Como para filmar ia dar trabalho, então para o tempero do arroz são 2 colheres de vinagre de arroz, depois eu vou mostrar qual é. A primeira já está lá, essa é a segunda. Um pouquinho de açúcar, isso aqui é açúcar demerara. Eu uso isso aqui, tem gente que usa mais, tem gente que usa menos, vai da vontade do cliente. O cliente, o caso aqui sou eu. Um pouquinho de sal. O vinagre é esse aqui. Vinagre de arroz, ele é próprio para temperar comida oriental. E aí você vai ferver até dissolver todo o açúcar e todo o sal. Depois que dissolver, eu vou mostrar, você só vai jogar aqui no arroz. O vinagre vai ferver um pouco. Pode observar que o açúcar já foi todo embora, o sal ainda está ali um pouco. Sobe um cheiro um pouco desagradável, mas fica gostoso. Depois o cheiro vai embora. Está fervendo. O sal já está praticamente dissolvido no vinagre. Depois disso é só jogar um pouquinho aqui no arroz. Vai espalhando. Espalha. Filmando dá mais trabalho. O bom é você pegar com a colher e jogando, mas não tem problema que depois você vai só misturando aqui o arroz no tempero para ele ficar um pouco mais uniforme. Só para recapitular, aqui nós temos camarão, aqui nós temos o salmão e aqui nós temos o cane, que é a primeira peça que eu vou fazer. Vou mostrar como é que ele vai ficar. A gente vai enrolar aqui nessa esteira, arroz e um pote de água, um pote com água. O que a gente vai fazer? Sempre que for pegar um pouco de arroz antes, a gente molha a mão para poder pegar. Senão esse arroz vai ficar todo grudado na sua mão e você não vai conseguir colocar na alga depois. Essa aqui é a marca da alga que eu uso, mas existem várias outras no mercado. Essa aqui foi a que eu achei, pode ser qualquer uma. Essa aqui é a alga, ela tem um lado meio rugoso e um lado mais liso. Esse lado rugoso ele fica para fora para ficar com um acabamento melhor, que ele tem um brilho mais bonito. E tem essas linhas aqui, elas ficam de forma horizontal, que é para poder facilitar na hora que for dobrar. Então, horizontal, lado rugoso para baixo, o arroz vai aqui em cima. Pode observar que embaixo da esteira, eu estou usando essa tábua de corte aqui, que é para evitar o contato da esteira e da água com a pia. Pode ter resto de água, pode ter algum tipo de sujeira,
então a gente faz essa barreirazinha aqui para poder evitar o contato. E aí nós vamos começar a colocar o arroz na alga. Para fazer a peça crua, a gente vai preencher a alga toda, deixando o espaço de mais ou menos um dedo em cada extremidade. Para fazer a alga frita, a peça frita, a gente vai começar mais ou menos aqui 2/3 para baixo. Essa parte aqui a gente vai deixar sem colocar arroz, porque senão no final a peça vai ficar com um acabamento muito grosseiro, porque a frita ainda leva também a questão da farinha pocã para poder fritar. Então se botasse muito arroz ia ficar uma peça muito grande. Só corrigindo, é panko o nome da farinha, eu falei errado. Daí nós molhamos a mão, pegamos um pouco do arroz, colocamos na alga e vamos dando acabamento. Quando eu terminar, eu volto a filmar. Então o arroz aqui, então a gente vai rechear mais ou menos aqui no 1/3 da folha. Colocar o cane e vai colocar o creme cheese. Para o creme cheese, você pode comprar essa bisnaguinha confeiteira aqui para poder aplicar. Tem o creme cheese que já vem nesse tipo de embalagem, um pouco maior. Ou você pode usar espátulas para ir colocando, só que demora mais o processo. Não é só esse creme cheese que eu vou usar para fazer tudo, eu vou colocando aos poucos conforme eu vou usando. Agora, para poder enrolar a peça, a gente vai pegar na esteira e na alga, vai passar o recheio, vai apertar para ficar bem uniforme, abre a esteira de volta, continua enrolando e vai apertando para ficar bem uniforme. Desvia um pouquinho de arroz, joga fora, pega um pouco da água e molha a água na alga, para poder fixar melhor quando for dar a última volta. Tá pronto o primeiro rolete. Esse aqui vai ser cru. Agora eu vou mostrar como é que a gente vai rechear o frito. Mais uma vez, por uma questão de evitar contaminação, eu coloco a peça no depósito. O depósito vai para a geladeira e fica lá enquanto fazem das outras. Enquanto isso, o polvo já cozinhou. Eu apago o fogo e deixo ele aí. Só vou mexer nele agora quando eu for precisar. Pronto, o frito, a gente coloca o arroz só até 2/3, recheia e o processo de dobra é o mesmo. Passa do recheio, aperta e vai enrolando. Molha a ponta. E finaliza. Aqui é para fazer o de camarão. Isso aqui é um camarão inteiro. Eu corto e uso o corpo para rechear. A parte do rabo vai entrar para acabamento, vai entrar para outras coisas. Então esse aqui é o de salmão. A peça fica assim. Se a peça não cobrir a alga inteira, não tem problema. For até aqui, pega outro pedaço para complementar. Não tem problema nenhum. Aqui a gente vai fazer o dragon. O dragon é a peça do salmão com creme cheese e camarão. Então a gente coloca creme cheese aqui na extremidade. Coloca. Deixa eu pegar uma peça boa aqui.
Coloca o camarão e depois enrola a peça. Posteriormente isso aqui vai ser assado com maçarico. Por enquanto eu estou só enrolando para ir para a geladeira. Isso aqui é a mistura do acabamento que eu falei. Tem um restinho de salmão, resto de camarão, creme cheese e cebolinha. Faz uma pasta para poder colocar em cima da peça. No final vocês vão ver. Agora nós vamos fazer o hot. Para empanar é farinha de trigo com água somente. Mistura até fazer uma consistência como se fosse uma papa. Vai molhar o rolete aqui. E depois vai colocar na farinha panko. E vai misturar também de novo até empanar. Não leva ovo, não leva nada. É farinha de trigo e farinha panko. Eu vou desligar o celular para poder fazer melhor aqui o processo. Então, aqui tem 3 empanadas de carne, salmão e camarão. E aqui tem 4 crus, que são 2 de salmão, 1 de carne e de camarão. A receita deu 7 roletes. Cada rolete desse dá 8 peças. Então são 56 peças. Vou começar o processo de fritar. Farinha de trigo, farinha panko. E aqui é onde eu vou colocar os fritos. Esse é o aspecto dele depois de frito. Por isso que é bom usar pouco arroz para não ficar muito grosseiro. Agora a gente vai cortar a peça. Aí corta sempre pelo meio. Então, aqui está o meio da peça. A primeira passada. Pega o meio novamente. Passa mais uma. Pega o meio novamente. Passa mais uma. Pronto, como você pode ver, 8 peças. Aqui é o polvo na manteiga, mais uma entrada, um aperitivo. E é só isso mesmo, é fritar o polvo na manteiga até ele dar uma douradazinha. E aí finaliza com o molho shoyu para ele poder escurecer. Quando acabar, aí eu mostro como vai ficar. Aqui é o dragon, que é o salmão com creme cheese e camarão. A gente vai fazer ele com maçarico. Só assar. Finalizando o dragon, polvo na manteiga, sashimi e as peças.